Presidenta, nós estamos apenas diante de um redesenho geopolítico ou se poderia falar em uma crise, digamos, estrutural do sistema imperialista mundial criado em 45 sob a liderança dos Estados Unidos? É possível que o atual cenário leve a situações na qual se mudem no mundo os regimes políticos e econômicos, como aconteceu, por exemplo, logo após a Primeira Guerra Mundial? E também Olha, depois da Segunda? o Breno, eu acho que geralmente esses períodos eles são opacos, meio nebulosos, mas eu acredito no seguinte: acho que essa insensatez que levou à guerra da Ucrânia, que é o fato de que, apesar de todas as promessas de não arrastar uma polegada para além da fronteira da Alemanha do Leste, que já tinha começado antes com a Guerra da Geórgia, com o que aconteceu na Crimeia, e as sanções desencadeadas, eu acho as sanções uma das coisas mais graves. Por que a sanção é extremamente grave? Porque ela tem um poder de disruptura muito grande. E não sou eu que estou falando. Né? Você vê essa ser uma preocupação compartilhada por mais diferentes segmentos, setores e agentes. Do Fundo Monetário Internacional, passando pelo Larry Flynn, CEO da BlackRock, que dizem o seguinte: nossa visão do processo de globalização vai ter de mudar. Mas, sobretudo, eu acho que uma coisa ficou muito clara desta vez com essas sanções, que é o que eles chamam de transformação do dólar numa arma de guerra. Weaponisation. Estou falando em francês, mas é a transformação do dólar em arma de guerra. Essa transformação é complicadíssima. Por quê? Porque em todos os processos de mudança, a questão da moeda ela surge. Eu não acredito que isso se faça imediatamente, mas o que eu acho é que a corrosão começou. E eles cometeram uma. Eu falei do George Kennan, não falei? Uhum. Esse George Kennan é o teórico da Guerra Fria. Você pode pegar outro teórico da Guerra Fria, Zbigniew Brzezinski, que era o cara, se eu não me engano, do Carter, né? Do Carter. Ou então pega também o Henry Kissinger. Todos eles dizem uma coisa: o maior equívoco possível de ser cometido. O Kennan chamou de a fateful error, ou seja, um erro fatídico. Num texto que está no New York Times. Qual era o erro fatídico? Possibilitar a aliança Estados Unidos-China. Rússia-China. Aliás, desculpa, Rússia-China, falei Estados Unidos. Rússia-China. Porque, e um deles, eu não lembro se é o Brzezinski, que fala o seguinte: colocar o Irã junto, então fica horrível para os Estados Unidos. Por que isso? Porque essa é uma política que eu falo que parece aquilo que aquela Bárbara Tuchman dizia, o caminho da insensatez. Eles contrariarem os próprios interesses. Não é possível supor que eles isolarão a Rússia. Você vê o seguinte, essa história de sanção. Cuba tem 60 anos de sanção nas costas. A única coisa que eles conseguiram foi empobrecer a sociedade cubana, mas não demoveram Cuba do seu processo histórico. A mesma coisa fizeram com a Venezuela, só que agora fizeram com a segunda potência nuclear. E aí estão paralisados. Então, é impossível uma situação dessas. É algo
que eu não olho do ponto de vista da guerra, eu olho das consequências da guerra, porque isso é uma consequência. Por exemplo, essa aproximação Rússia-China é uma decorrência acelerada da Guerra da Crimeia. E agora isso vai se transformar numa maior relação. Então, quando eu acho que foi o Zbigniew Brzezinski, que é um dos teóricos da geopolítica americana, diz que é um erro também gravíssimo, que não se pode permitir isso, eles contribuem para que isso ocorra. E agora é inexorável. Então, o processo de fraturamento, eu acho que ocorreu. Eu acredito que ainda haverá formas de convivência que têm de ser construídas. E a senhora acha que o fim da história... isso. A história que foi decretada como finalizada em 1991 foi reaberta? Breno, ela já tinha sido reaberta, me desculpa. Aquilo foi um Eu estou aqui sonho. só para a nossa audiência acompanhar, aqueles que não têm idade ou que não leram a esse respeito. Em 1991, logo depois de 1991, com o fim da União Soviética, um importante sociólogo norte-americano, chamado Francis Fukuyama, dizia que o mundo tinha chegado no fim da história, que a economia de mercado e a democracia liberal eram a última estação da história, que não seria possível ter uma alternativa em relação ao capitalismo liberal e assim por diante. Então, a minha pergunta é: o fim da história... Chegamos ao fim do fim da história? Breno, uma vez, há tempos atrás, bastante tempos atrás, eu encontrei com Fukuyama, ele pediu para falar comigo na Universidade de Stanford. E ele me disse que tinha sido um equívoco. Então, eu acho, Breno, se tem algum equívoco, esse é um deles. A história é mais complicada, né, Breno? A história é bem mais complicada. E eu acho que é importante que se busque, daí eu acho que a importância do Brasil. Por quê que eu acho que o Brasil tem importância nessa história? Nós não somos um país com armamento nuclear, né? Nós não somos um país hoje em grande etapa do seu desenvolvimento. Agora, nós podemos ser. E acho que tem uma característica do presidente Lula, que é a sua respeitabilidade internacional. Nessa respeitabilidade internacional, nós viemos de um continente que está há mais de 160 anos vivendo pacificamente. Apesar das catástrofes e da fome e da miséria que as nossas elites engendram. Nós não tivemos guerra. Tivemos as consequências da guerra, que é essa barbaridade de ter hoje 33 milhões de pessoas passando fome, o que eu só ouvi dizer que ocorre em períodos